Antes de começar a expressar a palavra do Senhor, eu quero louvar a Deus essa rica oportunidade de poder estar mais uma vez aqui no R2, juntamente com o nosso diácono Edmilton, né? Eu tenho o diácono Edmilton como um irmão em Cristo, uma pessoa, né, irmão, transparente, né, que sempre quando pode, ele está ali na minha barbearia e nós fala muito de Jesus, irmão. E eu louvo a Deus a vida dele, a esposa dele, né, o ministério que Deus colocou na mão dele. Eu creio e acredito que o Espírito Santo de Deus vai expandir o negócio, né, meus irmãos? Também louvo a Deus a vida da minha esposa, o meu filho que está ali, né, Joel Miguel, que Deus seja louvado. Também tem alguns irmãos aqui que é conhecedor também da minha pessoa, inclusivemente está aqui a nossa, eu costumo chamar ela de dirigente, a irmã Célia, meus irmãos. Ela, desde lá dos milagres, quando o presbítero Moisés, antes de Deus guardá-lo, ele passou um tempo lá, não foi assim, irmã Célia? Aí nós pegou um afeto muito grande, um carinho, né, por sua pessoa, e aonde eu chegar, eu sempre vou chamar de dirigente, né, meus irmãos, por respeito, né, a sua pessoa, a sua família, né, que Deus seja louvado na vossa vida. Mas quanto querem ouvir a palavra de Deus, diga amém. Meus irmãos, o tema que o Espírito Santo de Deus, ele colocou no nosso coração nesta noite, é o seguinte: Jesus é vida. Diga comigo, Jesus é vida. E eu quero falar exatamente a respeito disso nessa noite. Eu quero trazer a lembrança de alguns, o que o nosso Jesus, ele é poderoso para fazer, irmão. O que ele pode fazer na vida de um ser humano, pela compaixão de Deus, né? Pela misericórdia de Deus e pelo poder soberano que Deus ele tem. E o texto que o Espírito Santo de Deus colocou em vosso coração é esse, para nós poder extrair aqui juntamente com os santos nessa noite, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. E aqui eu quero destacar também alguns textos que o Espírito Santo de Deus, ele nos endereçou para juntamente com os irmãos extrair a palavra da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, para expressar um pouco esse texto aqui, alguns irmãos sabem de cor salteado a história do filho da viúva de Naim. Sabem que aqui aconteceu uma ressurreição, aonde existem duas caravanas. Eu costumo falar que a caravana da vida é quando Jesus está chegando na cidade de Naim, e a caravana da morte que está saindo de dentro de Naim. Só que Jesus, ele já havia liberado uma palavra dentro do texto para o servo do centurião, e a Bíblia diz que aquele homem, se você prestar atenção no texto, a partir do versículo 1 do capítulo 7, você vai ver que Jesus, ele libera uma palavra a pedido do centurião, e o próprio Jesus, ele vai curar aquele homem que estava em cima daquela cama e não se levantava porque ele estava atormentado. E Jesus ali dentro do texto, ele vai operar esse milagre, e esse milagre vai suceder em Cafarnaum. Só que quando Jesus ele sai de Cafarnaum, Jesus vai sair com alguns discípulos e uma numerosa multidão. É conhecido da Escritura Sagrada, no capítulo 15 de 1 Coríntios, se não sai a memória, que mais ou menos uns 500 discípulos seguiam Jesus. E uma numerosa multidão. E a Bíblia vai dizer que de Cafarnaum para Naim, uma aldeia da Galileia que ficava situada nas regiões perto de Sunem, que é conhecida pela sunamita do Antigo Testamento, e nós vai falar um pouco também lá na frente do filho dela. E de Cafarnaum para Sunem estava mais ou menos uns 33 quilômetros.
Então era chão para Jesus chegar lá. Só que Jesus, ele vai vir com a multidão glorificando por ver os sinais, os feitos de Jesus, e ver que Jesus havia feito várias maravilhas. Então é impossível, irmão, ver Jesus operar e ficar calado, não é verdade? Quando nós vemos o mover do Espírito Santo, quando nós vemos o mover do nosso Jesus operando na nossa vida e no meio dos nossos, a tendência é chegar numa casa de oração como essa e glorificar mesmo, irmão, dar lugar mesmo para Jesus, dizer que Ele faz, ainda que Ele não fez, dizer que Ele é poderoso, ainda que Ele não agiu naquele negócio. O cristão, ele tem que carregar uma alegria dentro de si e ele tem que compartilhar com os demais irmãos. É que nem Filemon, se você prestar atenção na carta a Filemon, você vai ver que Filemon, uma das qualidades de Filemon era que ele tinha um fervor, um penhor do Espírito Santo dentro dele, que quando ele chegava na congregação, o texto vai dizer, os estudiosos dizem também, que quando ele chegava, meu diácono Edmilton, dentro da congregação, aquele que tivesse triste saía alegre, só pelo penhor do fervor do Espírito Santo dentro de Filemon. Então o cristão, ele tem que carregar esse exemplo também, irmãos. Mas observe uma coisa aqui, vai vir um povo glorificando, vai vir um povo jubilando, maravilhado com o que Jesus já havia feito momentos antes. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai se dirigir a essa cidade chamada Naim. E um dos significados de Naim é calma, né? É aconchego, é tranquila. No hebraico, o significado de Naim é bela, graciosa. Então já dá para os irmãos entender que não havia tormento dentro dessa cidade. Havia tranquilidade, havia pessoas alegres. Só que Jesus, o doutor Lucas, ele vai narrar esse episódio aqui dessa mulher viúva. Observe que essa mulher era viúva. Ela já havia perdido seu esposo em algum tempo, em algum momento. E ela já havia sentido a dor de perder o esposo. Tem irmãs aqui que já perderam porque Jesus já guardou, feita a nossa irmã Célia. E só ela sabe como ninguém, irmão, a dor que é perder o esposo, não é assim, irmã Célia? Só ela que sabe as noites que ela vai dormir, vem a lembrança, o retrato que vem na mente dela dos momentos, juntamente com o seu esposo que Jesus guardou. Então não é fácil, irmão, não é fácil ficar viúva, quem dera perder o esposo ou a esposa. Só quem teve aqui também uma perca no meio da família sabe como é difícil que as coisas sucedem. Não é verdade, meus irmãos? Então, quando Jesus vai entrar de antemão, essa mulher agora, ela vai viver o que ela nunca imaginou viver na vida dela. Porque se ela já havia sentido uma dor enorme, agora a dor de perder um filho, dizem que é como que arrancar um pedaço de si na terra e ser levado. Não é verdade? Porque eu costumo dizer que ali é um pedaço de mim, irmão, na terra. Não é verdade, meus irmãos, meu filho? Então um pedaço daquela mulher foi embora. Algo que ela gerou de dentro de si. Algo que Deus projetou no seu ventre. Algo que Deus projetou para a vida, agora estava indo por água abaixo. E pela força da cultura da época, a mulher, ela dependia do marido. Quando o marido morria, ela dependia do filho. E quando o filho morria, a tendência era a solidão. Era ela viver arraigada, irmão. Angustiada, era sofrer. E dizem até os estudiosos que a tendência era ficar ali e morrer muitas vezes de desgosto. Os seus sonhos foram mortos,
a esperança de ter uma vida melhor foi morta. E observe que quando Jesus decide entrar nessa cidade que é calma, exatamente no dia que Jesus decide entrar, está vindo um alvoroço, uma caravana de dentro, que é chamada a caravana da morte. As carpinteiras ao pranto, os familiares ao pranto, os vizinhos, que é impossível quando uma pessoa, um ente querido, parte desse mundo, é impossível, irmão, os vizinhos não sentirem. Às vezes nós vemos uma reportagem, pela inocência alguém morre com uma bala perdida, e nós sentimos por dentro. Às vezes uma criança que é novinha, os pais esquartejam, dá uma dor, dá ou não dá, irmão? Dá uma dor, irmão. Então é impossível não sentir a dor que essa mulher aqui está sentindo. Até parece que eu estou falando aqui nesse momento, até vem aquela tristeza, né? Vem aquela lembrança, e nós vai caindo na realidade. Só que daqui a pouco esse pensamento, essa tristeza que vem nessa reflexão, daqui a pouco se torna uma alegria explosiva, irmão. Porque sabe quem é que está chegando nessa cidade? É Jesus. E ele vai chegar com a caravana da vida. Oh, glória! Ali para aquela mulher já estava tudo acabado. Já foi tudo por água abaixo. E agora? Agora ela já não pede mais nada. Ela está calada em silêncio. Está sofrendo calada, esparramando lágrimas pelos seus olhos. E o que está tomando conta da estrutura dessa mulher, sabe o que é? O sofrimento e a solidão. Porque ela sabe que de agora em diante, ela não tem mais marido e agora não tem mais filho. Cadê a intimidade dentro de casa quando senta para jantar? Cadê o bença-mãe? Cadê o abraço amigo nas horas de dores? Cadê o filho para cuidar dela na hora da enfermidade? E não tem, meu diácono Edmilton. Então a tendência agora é a solidão tomar conta de si próprio. Só que Naim agora ela estava liderada pela morte. Só que o autor da vida, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele vai chegar na porta da cidade. Os irmãos estão me ouvindo, diga amém. E quando Jesus chega na porta da cidade, primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa noite é que Jesus, ele está vendo o nosso sofrimento. Ele vê quando nós sofremos calada. Porque quando ele entra na cidade, a mulher vai estar o quê? Chorando. Jesus vai olhar para ela e a Bíblia vai dizer que ele vai ter íntima compaixão ou compaixão dela. Aquilo ali, aquela cena aqui, eu quero que você reflita comigo, aquela cena abalou, irmão, a estrutura do nosso Jesus. Mexeu no mais íntimo, no amargo de Jesus. Aí Jesus olhou para ela, viu o sofrimento dela, meu diácono Edmilton, e disse a seguinte expressão para ela: não chores. Jesus já começou a estancar as lágrimas que estavam caindo do rosto dessa mulher. Primeiro, quando ele olhou para ela, eu destaco aqui, ele viu a dor dela. Jesus não viu como o ser humano vê, porque muitas vezes o olhar do ser humano é sem misericórdia. Mas quando Jesus olha, ele olha com compaixão, com misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras no latino original. Miserere, que significa ter compaixão, e cordis, que significa coração. Quando Jesus olha para aquela mulher, Jesus olhou para o mais profundo do âmago daquela mulher, o mais íntimo que só Deus poderia contemplar. É daí que saiu a misericórdia de Deus.
E a Bíblia diz, se você puder abrir a Bíblia em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, versículo 22. Eu quero acompanhar com os irmãos aqui, eu vou falar detalhadamente, irmão. Eu quero que os irmãos aqui entendam a mensagem do céu nessa noite para a nossa vida, o que Jesus ele quer passar para nós, irmão. Mas eu tenho certeza que Jesus vai trazer a esperança para o coração de alguém que chegou aqui nessa noite. Talvez desesperançoso, talvez abatido ou abatida por algo que esteja acontecendo. Mas eu quero te dizer que Jesus é a solução, porque a Bíblia vai dizer, quantos acharam, digam amém. Capítulo 3, versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de quê? De não sermos, porque as suas misericórdias não têm a misericórdia do céu. Uma vez Jesus aqui, para nós entender melhor, uma vez Deus olhou quando Davi ele fez a numeração, o censo do povo, e Deus mandou um profeta chegar lá nele e disse: olha, Davi, tu prefere 3 anos de fome, 3 meses na mão dos teus inimigos, os teus inimigos te consumam, ou 3 dias na minha mão? Aí Davi abriu a boca e disse assim: Senhor, eu prefiro cair na tua mão, porque na tua mão tem misericórdia. Ó, quem já passou por necessidade sabe a dor da fome, não é isso? Quem já passou um dia na mão do inimigo sabe que o inimigo não tem misericórdia. Aí Davi está dizendo assim: é melhor eu cair na tua mão. Aí daqui a pouco Deus mandou um anjo com a espada desembanhada de fogo, destruindo Jerusalém. Aí Davi vai para Hermon. Quando ele chega lá, que ele vê o anjo destruindo, aí ele se rasga de pano de saco, porque quando Jesus ele começa a falar de misericórdia, ele quer sacrifício da nossa parte, para ele poder ter de misericórdia, tanto da nossa vida quanto dos nossos lá fora, né? Não é de mão beijada, nós temos que fazer na presença de Deus o equivalente para ele. E até quando nós não faz, ele está fazendo por nós. Não leve para o outro lado. Então se vestiu de pano de saco, se arrependeu. Aí Deus olhou o arrependimento, olhou para o anjo e disse: basta. Basta. É até aí. Aí Deus parou de causar destruição, irmão. Eu vou falar algo aqui, eu quero que os irmãos entendam. Quando no bairro onde nós mora, eu vou falar, irmão, quando no bairro onde nós mora, começa aquelas artes de vandalismo, aquele mata-mata, eu acredito que é Deus chamando os crentes para intimidade, para orar, irmão. Porque Deus quer usar de misericórdia, irmão, para dar livramento. Deus chama atenção para cessar a destruição. Ele quer que os crentes se dobrem de joelho e diga: Deus, tem misericórdia do teu povo. Aleluia. Irmão, eu moro ali, os irmãos sabem ali nos milagres como é a situação. E parece que eu moro no coração dos milagres, irmão, ali perto do posto de saúde, irmão Diaco. Irmão, estava tão demais, irmão. Estava muito chegante, estava leve, estava muito light, irmão. Chegava em casa, não tinha mais aquela intimidade como antes, e as coisas acontecendo no meio da comunidade, aquele alvoroço. Aí daqui a pouco deitava, dobrava o joelho, orava, deitava, aquela oração de 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos às vezes, deitava, fechava o olho para dormir e não conseguia, irmão. Porque fica aquela tensão assim,
vão invadir a minha casa, vai ter um tiroteio, um corre-corre, alguém vai tentar pular, alguém vai tentar invadir. Então o espanto vai tomando o quê? Só que Deus vai criando essa situação para chamar a atenção, puxando a nossa orelha. Para quê? Para intimidade, meu diácono. Eu lembro que muitas vezes o Espírito Santo de Deus bradava no meu coração e no meu ouvido e dizia assim: João, hoje vai ser diferente. Eu quero que você dobre o seu joelho, porque nessa madrugada eu vou dar livramento para alguém nesse lugar. Aí acontecia os tiroteios, quando era no outro dia, nenhuma notícia ruim. Aí eu dizia: eu já sei, Jesus, o Senhor atendeu as nossas orações e o nosso clamor e usou de misericórdia do povo. Então muitas vezes Deus requer de nós, irmão, para poder usar de misericórdia dos nossos. Aí olhe para cá, por gentileza. Quando nós começamos a falar, Jesus vai mudando o rumo, né? E nós saímos um pouco do negócio. Mas ainda tem muita coisa aqui para nós extrair, irmão. Você vai ver que o nosso Deus é poderoso. Eu vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada que Jesus ele tem poder para ressuscitar alguém que está morto. Inclusivemente quem está pregando para vocês aqui um dia estava morto e Jesus ressuscitou, irmão. Alguém que passou 5 minutos morto, Jesus tomou providência e trouxe a vida. E eu estou aqui testificando porque eu disse para ele que onde eu chegasse eu iria falar, eu iria dizer, e eu estou falando logo, irmão. Um dia os irmãos vão saber o meu testemunho completinho, amém? Um dia nós vai estar, né, meu diácono? Nós vai ter uma frequência aqui, como o nosso diácono disse, e eu estou achando é bom, porque eu já adotei os irmãos aqui como uma família, e acredito que os irmãos já me adotaram como uma família também aqui nesse lugar. Eu sinto o carinho dos irmãos. Mas, irmão, essa mulher tinha o seu único filho. Eu costumo dizer aqui que era os 2 únicos filhos aqui, porque ele é o único filho dessa mulher viúva. E Jesus é o único filho unigênito do Pai. Então 2 únicos filhos aqui vão bater de frente também. E quando Jesus olha para ela e sente a compaixão, eu já destaquei aqui que Jesus viu a dor dela. E Jesus disse: não chores. O salmista disse: o choro pode durar, mas a alegria vem. Então não se preocupe, porque Jesus está trabalhando no teu amanhã também. Irmão, Jesus está presente aqui no nosso meio. Deixe de ansiedade, porque Ele cuida do seu amanhã. Se você está ansioso com alguma coisa, Jesus manda eu lhe dizer que Ele cuida do seu amanhã. Aí alguém está com um esquife. Era uma espécie de caixão feito maca, de madeira. Tinha 4 pontas, era carregado por 4 pessoas. O morto, ele estava coberto por um mostuário. Era as roupas, os panos que era posto nos caixão para os mortos. E na cara desse menino está um pano. Olhe para cá, por gentileza. Pela força da tradição da época, a lei cerimonial ordenava que ninguém botasse a mão no morto. Olha o cenário comigo aqui, irmão, por gentileza. Tem 4 carregando morto. Está um alvoroço, está um... Meu irmão, parece até que é um negócio ao contrário. Jesus olhar e ver a dor de alguém e dizer assim: olha mulher, não é para chorar não. No meio de um sofrimento desse, parece algo ao contrário, porque às vezes Jesus confunde a terra, para depois de se confundir com o poder dele. Você crê? Diz amém. Agora tem 4 carregando, Jesus vai fazer o quê? Tocar no esquife, como a Bíblia diz aqui. Ele tocou no esquife, quando ele toca,
Aí eles pararam, os que estavam conduzindo. Aí Jesus olha para o jovem e diz, na Bíblia King James, a Bíblia vai dizer que ele ordenou: jovem, a ti eu te mando, levanta-te. Então Jesus fez o quê? Tocou. Porque Jesus está acima da letra. A Bíblia diz que ele é a verdade, o caminho e o quê? Ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Quando ele tocou, isso quer dizer que ele está acima da letra. A letra, é mesmo que Jesus está dizendo assim, a letra não me para de operar. Ô meu diácono, ainda que nessa geração que nós estamos vivendo hoje em dia, aonde muitos teólogos dizem assim, não é crítica não, tá, irmão, porque eu já fiz isso aí. Mas tem muitos que estão dizendo assim, rapaz, tem que ser moderado, o negocinho tem que ser assim, assim, assado. Aí Jesus quer te tomar, porque o Espírito Santo dentro de nós é como uma dinamite. Jesus quer te tomar no mistério para te usar para alguém e tu vai se prender. Se prende não, irmão, dá lugar, deixa Jesus te usar, porque é Jesus que testifica que é na tua vida na terra. Às vezes Jesus brada dentro do crente e diz assim, olha, vai ali naquela irmã, entrega o decreto e deixa que eu me responsabilizo. Aí alguém se prende, chega em casa e bate uma dor no peito. Às vezes a barriga trava, para andar fica difícil. E Jesus está dizendo, quando eu bradar dentro de você, para você entregar, entregue. Não seja covarde. Os irmãos estão me ouvindo, diga amém. Jesus vai te usar para vidas aqui dentro e lá fora. E Jesus manda eu te dizer, não se prenda quando eu quiser lhe usar para a vida de alguém, irmão. Porque muitas vezes através da nossa vida, Jesus quer dar vida para alguém que está lá fora. Jesus quer produzir vida através da nossa vida para quem está lá fora. Aí às vezes nós abre a boca com a nossa incredulidade e diz assim, isso não é de Deus não. Quem é que está dentro de tu? Não é o Espírito Santo que está te regendo todo dia? Não é Ele que está te dando força para você chegar numa doutrina abençoada como essa, ouvir a palavra e adorar em espírito e em verdade? Não é Deus que te dá força para você trabalhar todos os dias? Não é Deus que te dá descanso para a tua estrutura, para no dia seguinte tu ir trabalhar? Deus está dizendo, não se acovarde, eu quero usar a tua vida para alguém que está lá fora, para poder produzir vida. Alguém que estava com Jesus, estava clamando, estava orando, estava louvando. Aí bateu de frente assim, as duas caravanas. Aí de um lado alguém olhou assim, rapaz, a tendência quando nós está vivo é esperar a morte, sim ou não? Um dia a morte vai chegar e ninguém vai correr dela. É o pior inimigo e o último a ser vencido. Mas Jesus vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada vai ser a morte pela vitória. Estamos aqui com vida. Daqui a pouco nós não sabemos o que é que pode acontecer não, irmão. A tendência é a morte chegar um dia e nós partir com Cristo para a glória. Não é verdade? Só que naquele dia foi a morte que encontrou com a vida. Enquanto nós está aqui, nós esperamos a morte para partir com Jesus, sim ou não? Mas naquele dia, quem é que está saindo da cidade com a morte? O filho da viúva e ela, sim ou não? E quem é que está chegando? Jesus, autor e consumador da nossa o quê? Salvação. Ele é vida. Então naquele dia não foi a morte que se deparou com a vida, foi a vida que se deparou com a morte. E quando a vida se depara com a morte, tem que ter vida, porque a morte não resiste o poder do Salvador chamado Jesus Cristo de Nazaré. A morte vai ter que bater em retirada dentro do teu lar, no meio dos teus, porque você tem o Espírito Santo de Deus, rapaz. Aqui agora eu quero que você vá, agora vocês vão abrir a Bíblia comigo. Eu acho que não vai dar muito tempo não, mas eu quero aqui destacar alguns textos aqui que eu separei aqui. Jesus, aqui esse é o primeiro milagre de ressurreição no Novo Testamento. É esse aqui do filho da viúva.
Só que no Antigo Testamento tiveram mais ou menos uns 3. E dentro desses 3 eu quero que você abra a Bíblia comigo. Eu quero destacar um que está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e o versículo 21. E eu quero que alguém, por gentileza, se puder ajudar o preleitor, se levantar aí com toda a reverência ao nome do Senhor e ler o versículo, irmão. 2 Reis, capítulo de número 13, versículos 20 e o 21. Aconteceu o que, irmã Célia? Aí a minha tradição vai dizer que aquele homem que lançaram na sepultura de Eliseu, ele dá um pulo da sepultura, irmão. Um morto jogado dentro da sepultura de um crente cheio do Espírito Santo, que só tem os ossinhos, vai dar um salto da sepultura. Aí alguém vai correr por causa de um dos moabitas que invadiu a terra, e quem dera ele dizendo assim: ei, espera por mim, eu caí aqui, mas eu me levantei com vida, porque ele me deu a vida, espera por mim. Imagina, irmão, o cenário. Você é crente, você é cheio de Deus. Você não sabe, mas na sua mão, minha dirigente, tem o poder de curar, irmão, enfermidade. Tem o poder de expulsar o espírito da morte. Tem o poder de quebrar toda negatividade dentro do teu lar. Toda obra ao contrário de feitiçaria. Quando nós levantamos a mão estendida assim dentro do nosso lar e diz: Deus, repreende toda obra de feitiçaria. Quebra todo laço, a tua mão tem poder. Quando tu clama, Jesus vai lá e repreende o mal, irmão. É tu fazendo assim: chuva de graça. Chuva pedimos ao Senhor, louvando o hino da harpa dentro da tua... Até o meu filho está levantando a mão aqui nessa noite. É você levantando a mão e Deus quebrando os arguilhões do inferno dentro do teu lar e dizendo: diabo, aqui não tem espaço para você. O que habita aqui é o meu Espírito. Tu crê em profecia? É doutrina, mas nós também, a profecia está aqui, eu estou falando ela, né, meu diácono? Tu crê? Vai usar as tuas 2 mãos dentro de casa? Jesus vai usar as tuas mãos assim estendidas dentro da tua casa para repreender o espírito da morte. Para repreender todo espírito de enfermidade, porque nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele te dá autoridade, ele te dá ousadia para repreender a enfermidade, e ela vai ter que bater em retirada, porque no nome de Jesus há poder, irmão. Outro caso está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Deus olhou para Elias e diz: olha, agora chegou a hora de tu sair do ribeiro de Querite e ir para Sarepta. Chegou lá, multiplicou o azeite, multiplicou a farinha. Aí daqui a pouco o filho daquela mulher morreu. Aí ela chegou em Elias e disse assim: olha, por que tu viesse aqui trazer o meu passado na minha cara? Já denota que aquela mulher não teve um passado bem sucedido. Aí Deus criou aquela situação, o filho dela chegou a morrer. Deus criou o cenário e mostrou, irmão, que um crente cheio do Espírito Santo de Deus dentro de casa, ele tem autoridade. Porque Deus usou a vida do profeta Elias e Deus ressuscitou aquela criança, aquele jovem, trazendo vida e trazendo o reconhecimento do poder dele dentro daquela casa. Eu quero que você saia daqui crendo, irmão,
Porque vai haver o reconhecimento, vai haver o sinal de Deus, vai haver a resposta de Deus. Segundo Reis também, capítulo 4, versículo 32 ao 37, quando aquela sulamita que nem filho ela queria, mas Deus criou o cenário na vida dela, concedeu filho a ela, criou o cenáculo, e o filho dela espirrou e morreu. Ela correu para quem? Para o homem de Deus. Daqui a pouco, o homem de Deus olha para o seu moço e diz: vai lá Geazi, vai lá. Eliseu disse: vai lá, Geazi. Geazi foi. Aconteceu alguma coisa? Não. Porque Eliseu estava se acovardando. Eu vou mandar o diácono Edmilton, mas Deus está dizendo que é comigo. Vai dar certo? Pode. O que Deus mandar você fazer, não jogue. Oh, Jesus disse para Moisés: você vai. Moisés queria jogar para quem? Arão, mandarão. Não, é você que eu quero, Moisés. Eliseu, é você que eu quero para fazer. Ah, mas está difícil a campanha. Eu sou o dirigente, a mocidade, o conjunto, a comissão está muito difícil. Cada cabeça é um mundo, as irmãs não me compreendem. Mas Deus escolheu você, botou na frente você, e Ele se responsabiliza. Ah, mas eu não sou capacitado. É já assim que Jesus faz. Ele pega o incapacitado, bota na frente da obra, capacita e mostra o poder dele, porque quem chamou é fiel para cumprir. E eu já vou dizendo, não vale bater a cabeça não. Ah, meu Deus do céu, que não sei o que. Permanece na vocação que fosse inteiramente chamado. E Jesus avisa, né? Eu conheço uma irmã que, por não fazer a vontade de Deus e sair da posição dela, quando a barreira cedeu, ela ficou debaixo da barreira, sorteada. Ela foi a primeira a ser achada, mas ela disse que não ouvia nada, estava toda, já estava bem dizer morta, irmão. Aí ela dizendo o testemunho dela para mim assim, ela disse: meu filho, foi terrível. Sabe por que aconteceu aquilo ali, meu filho? Eu disse: por que, missionária? Ela disse: porque eu me acovardei e saí da minha posição. Deus disse que era para mim permanecer e eu saí. Quando a barreira caiu, só quem falou comigo foi o Espírito Santo de Deus, meu filho. E ele disse assim para mim: meu filho, porque tu saíste, minha serva, da posição que eu te coloquei. Agora estás tu aqui pagando o preço, mas tu não vai morrer. Vou permitir tu ficar com vida para testemunhar que o crente que sai da posição, eu tenho um encontro com ele. Assim como o diácono Edmilton, dirigente da igreja, não anda colado ao seu lado, eu também não ando não. Assim como o seu dirigente não sabe o que você pensa, não sabe o que você fala, mas o céu contempla as tuas ações, o teu pensamento. E se alguém entrou aqui nessa noite, irmão, com vontade de sair da posição e de desistir, cancela. Irmão, cancela enquanto é tempo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, eu estou me arrepiando todo, irmão. Jesus está puro aqui nessa noite, irmão. Que doutrina do céu, Jesus. Irmão, isso aqui é muito forte. O céu desceu na casa e está me revelando. Mas eu não vou ficar, porque eu não gosto de A, eu não gosto de B. Eu tenho amargura, eu tenho ira. E Jesus está mandando eu dizer para alguém: procura reconciliar-te enquanto é tempo. O que Deus tem contigo não acaba e não termina por aqui não, irmão.
O inimigo está querendo te tirar da posição, está querendo matar os teus sonhos e está querendo anular o propósito de Deus na tua vida. Ele quer que tu saia da posição para a casa ficar desgovernada. Mas Jesus chegou primeiro nessa noite. Em nome de Jesus, permanece na posição com a casa arrumada, porque Jesus vai descer com vida. Sempre vem alguém com a palavra ao contrário. É assim ou não é? Sempre vem alguém com um conselho ao contrário do conselho reconciliador. Mas fulano está passando por isso e aquilo. Mas fulano, tu não merece passar por isso não. Sai dali que ali não é teu lugar não. Cuidado com a voz da serpente. Cuidado com a voz da serpente, irmão. Se Deus disser que é para sair, amém. Mas se Deus disser permanece, permanece. Por que meu diácono está falando isso? Porque quando nós olhamos para Lucas, no capítulo de número 8, se você puder acompanhar aí, o versículo 41, 42, Jairo chega diante de Jesus, certo? Diga amém. Nos versículos 49 ao 55, alguém chegou no 49 com a palavra ao contrário para Jairo, na frente de quem? De Jesus. A tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre aí não. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do nosso amigo o Espírito Santo aqui, irmão. Jesus vai olhar para Jairo com a palavra de ânimo e vai dizer: não temas, Jairo, crê somente, crê somente, crê somente. Mas Jesus, tu vai comigo, eu vou contigo, Jairo. Imagina Jesus olhando para Jairo e dizendo: quem estiver dentro da casa vai sair, porque o mistério só vai ser conosco, só vai ser tu, Jairo, vai ser a tua filha, Jairo, vai ser eu, Jairo, vai ser Tiago, vai ser João, vai ser Pedro. Eu quero que aqueles que estão pranteando de mentira saia de dentro. Jesus chegou e disse: sai todo mundo, porque tem vida. Aí alguém olhou para ele e deu aquela gargalhada bem alto. E é mesmo, é? Quando deu aquela gargalhada, a Bíblia diz que eles zombaram. Aí quando zombou, Jesus botou para... Porque quem zomba, irmão, vai ficar de fora do mistério de Deus. Quem desacredita não vai reconhecer o poder de Deus, mas quem acredita e crê, reconhece que Ele é poderoso e soberano. Daqui a pouco Jesus olha para aquela menina e diz: jovem, olha, levanta, levanta. Se não sai a memória, Jesus usou a expressão dizendo assim: Talita cumi, não é isso, meu diácono? Edmilton. A ti te digo o quê? Traduzido quer dizer o quê? A ti te digo: levante, minha filha. Mas ela não estava morta? Foi. Mas Jesus abriu a porta da vida novamente para ela, deu uma tapa na cara da morte e disse: eu quero você com vida. O diabo está pensando que ele vai te matar usando os elementos e os argumentos dele. Está de graça, irmão. Jesus tem projeto contigo, Jesus tem plano contigo ainda. Eu vou usar a expressão que Deus usou para Elias, que o anjo usou para Elias: come pão e bebe, porque muito longo te será o quê? Olha aí, ó. Se você estiver ansioso por causa da enfermidade, tire a ansiedade. Porque aos 49 do segundo tempo, Jesus chegou na filha de Jairo e trouxe o quê? Jesus, irmão, 4 dias Lázaro estava o quê? Olha aí, os irmãos aqui é de Bíblia, os irmãos conhecem. Jesus bem tranquilo: eu vou chegar no tempo.
Mas apressa aí, rapaz, o homem está morto. E daí que ele está morto? Mas já está dentro da tumba, já puseram a pedra de frente da tumba. E daí, quando Jesus chega, ele remove a pedra, olha para dentro do túmulo, olha para o morto e diz: Lázaro, sai. Interessante é que se Jesus dissesse assim: ô morto, sai daí, tudinho ia sair, não é assim? Mas para um a porta estava fechada, mas para Lázaro a porta estava aberta. Jesus disse: Lázaro, meu amigo, vem para fora. Mas já cheira mal, mas Jesus chegou com a essência do céu para derramar sobre Lázaro. Mas está amarrado, mas tem um exército celestial no céu, que quando Deus ordena, desce com providência e com resposta dele. Aqui também eu quero que você se você depois, eu não vou, porque tem muito detalhe aqui, eu não vou entrar em muito detalhe não, já são 8h53 aqui. Mas no capítulo 28 de Mateus, versículo 1 ao 8, Jesus ele ressuscita. Quando você olha também para Mateus 27:52, a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, sim ou não? Aí a Bíblia vai dizer que muitos que estavam nos sepulcros, os sepulcros foram abertos e eles ressuscitaram, meu diabo. Até na morte de Jesus, ele está trazendo vida para alguém que está dentro do túmulo, irmão. Daqui a pouco o nosso irmão Pedro e o nosso irmão Paulo lá na frente vai viver a mesma experiência diante de Deus. Você lembra de Dorcas, mulher de boa obra? Se você ver, está lá em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43. Pedro estava em Lídia, já havia curado um paralítico. E agora em Jope houve esse ocorrido e Pedro teve que se deslocar de Lídia para Jope, se não sabe a memória. Na expressa, por causa de Dorcas, era uma mulher de boas obras, obras de caridade. Era uma mulher que tinha o aconchego do povo. Era uma mulher de bom testemunho, para resumir as coisas. Era uma mulher muito querida pelo povo. É tanto que quando ela morre, existia uma preocupação com as mulheres que ela fazia a obra de caridade. Aí Pedro vai viver a experiência de subir no quarto, no andar de cima, orar. Aí ela vai se acordar. Aí ele vai estender a mão para ela, vai levantar, ajudando ela, levantando ela. E daqui a pouco ele abre a porta e diz: olha, quem é que gosta de Dorcas aí? Aí as irmãs lá: eu. Pode entrar. Ela está viva. Mas não estava morta agorinha, estava, até Jesus chegar. Outra experiência que vai viver é Paulo. No capítulo 20, versículo 9 ao versículo 10 de Atos dos Apóstolos. Você pode conferir. Na última Santa Ceia de Paulo, entrou, se não sai a minha memória, a Bíblia vai dizer, ou em Filipos, melhor dizendo, em Filipos, quando Paulo ele vai se juntar com os irmãos, e a última Santa Ceia Paulo vai fazer para se despedir, e ele vai levar até meia-noite. A Bíblia diz que o jovem Eutico estava na janela. E esse jovem, eu costumo dizer que ele estava sentado na janela, mais para fora do que para dentro, irmão. Porque se ele caiu do terceiro andar e Paulo teve o trabalho de descer, isso quer dizer que quando ele estava sentado na janela, ele estava mais para... Então é melhor estar mais para dentro, porque se cair aqui dentro cheio do poder de Deus é bom. E se cair lá fora morto, sem Deus? Pegou, irmão? É melhor cair cheio do poder aqui dentro da congregação do que cair morto lá fora sem Deus. O nome desse jovem é Eutico. E ele viveu a experiência que eu vivi. Eu vivi a experiência que ele viveu. Porque quando Paulo chega lá, o alvoroço. Morreu. Mas ele morreu nada, irmão.
Não vos perturbei a vossa alma não, pelo amor de Deus. A alma dele está nele ainda. Pegou o menino assim no braço, levou lá para cima. O culto que ia até meia-noite, Paulo se arretou e disse: rapaz, agora eu vou pregar até de manhã. A morte está pensando que vai parar a pregação, ela está enganada. Agora é que eu vou até de manhã. Jesus tocou no caixão, tocou no esquife, tocou no jovem. Está acima da lei. Jesus está acima de toda a tradição da terra, irmão. Acima de todo o costume. Jesus vai além. Ele é médico dos médicos, médico por excelência. Ele é o ressuscitador dos mortos. É tanto que quando a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Até na hora do arrebatamento, Jesus está ressuscitando alguém. Meu Deus. Até na hora do arrebatamento, eu e você, se nós dormir em Cristo, vai ressuscitar. Uns viveram a experiência na terra e outros vão viver a experiência do arrebatamento. Jesus devolveu a alegria para aquela mulher, irmão. Jesus devolveu o sorriso, devolveu a alegria, devolveu o mantimento, devolveu a providência, restaurou o sonho, trouxe vida. Não, aí tomou conta do povo, o temor. O povo se maravilhou, e eu termino agora, e começaram a fazer o quê? Glorificar a... Aí está escrito que Moisés disse que Deus iria suscitar um profeta de seus irmãos. Aí quando Jesus opera esse primeiro milagre de ressurreição, o povo olha para Jesus e está dizendo: é profeta, está usando a escritura para testificar que o que Moisés falou estava o quê? Se cumprindo, diabo. Então Jesus é profeta, é Messias, é o Salvador do mundo, o eterno Deus. O ressuscitador de sonhos, o ressuscitador de vida, aquele que traz a esperança para quem está desesperado, para quem não tem esperança, aquele que levanta o caído, aquele que dá saúde àqueles que estão enfermos, doentes, aquele que levanta enfermo, paralítico, aquele que curou a mulher, a sogra de Pedro daquela febre, tirou ela da cama. O meu Jesus e o teu Jesus é diferente, porque ele é poderoso. Que Deus abençoe. Glória a Jesus, que palavra maravilhosa. É bom, né, quando Jesus ele fala com a gente. Tem coisa melhor. Se a gente vir aqui e Jesus não falar, aí a gente veio em vão. Mas graças a Deus ele veio e falou com a sua igreja. Amém? Ele ressuscita. O Deus que ressuscita sonho nesta noite está aqui. Eu não gosto de esmerilhar a mensagem não, porque a mensagem pregada está pregada. Mas eu me lembro que José, ele recebeu um sonho, e em certo momento da vida os irmãos sabem que ele estava numa prisão, injustamente, numa cadeia, preso. E estando preso, quem sabe, ele dormiu e dizendo: Senhor, mas tu me deste um sonho, e eu contei meu sonho, talvez para que eu não devia ter contado. Eu abri minha boca, talvez quando não era para eu ter aberto minha boca, e talvez por conta disso o meu sonho tinha morrido. Eu estivesse no lugar de José, eu teria certeza que o sonho tinha acabado. Mas não sabia José que Deus estava trabalhando. E mesmo que ele abriu a boca fora do tempo, fora da hora, aí Deus foi lá e agiu. Certo dia estava José com o anel no dedo, governador do Egito, e suprindo a necessidade daqueles que tinham lhe colocado na prisão, por conta daqueles que tinham lhe vendido por algumas moedas. Porque Deus ele não esquece daquilo que ele deu, aleluia, das promessas que ele fez a gente. Amém? Que Deus abençoe a igreja, nosso diácono João Vitor. A gente está contente nessa noite.
E, meus irmãos, amanhã a gente tem ciclo de oração. Amém, irmã Célia, dirigente, convida todos os irmãos para estar aqui no círculo de oração. Na quinta-feira temos culto de campanha com a mocidade, tá bom? Campanha com a mocidade na quinta-feira. No sábado tem manhã missionária. Vamos ter um café da manhã aqui. Venha no sábado. A gente vai orar. Graças a Deus a gente vai estar folgando e vai estar aqui com os irmãos, tá bom? No domingo, escola dominical de manhã. Amém. À tarde a gente vai ter campo. E à noite, no sábado, irmão, no sábado vai ter a saída lá para o R1. O conjunto vai sair com a irmã Eliane lá para o R1. Quem for já vai. Quem for não, é bom que todo o conjunto fosse. Para depois, quando for a gente, o povo vir também. Então, quem puder, não tiver nenhum motivo de saúde, fora saúde, trabalho, estejam lá com a irmã Eliane, ajuda a irmã Eliane lá naquele trabalho. E domingo, nosso culto da família à noite, tá bom? Vamos se colocar de pé, vamos orar encerrando o trabalho. 9h em ponto, olha. Pensa numa maravilha. Eu adoro quando o pregador faz isso, irmão. Os irmãos já repararam que eu gosto de acabar o culto na hora. Para quando chegar em casa, seu marido não reclamar. Irmão, porque tem marido que fica esperando a esposa. Rapaz, o culto acaba às 9h, só chega de 9h30, de 9. Não. É bom que tá gravado aí, tá filmado. Inclusive tem muita gente que tem gostado. Teve varão que até mandei um áudio para João Vitor. Da última vez que João Vitor esteve aqui, assistiu a mensagem dele pela internet, disse: varão, eu fui edificado. Já teve outro que não frequenta a igreja, mas disse: eu estou gostando porque eu não vou na igreja, mas eu fico vendo de casa. Então, continue ajudando a gente, continue adorando a Jesus, esteja aqui no trabalho, tá bom? O irmão Paulinho, ele vai orar encerrando o trabalho e a gente vai para casa, em nome de Jesus. Soldo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Quem mais necessita oração? Assim oremos. Justo e eterno Pai, maravilhoso Deus, Deus grande, Deus poderoso, Deus fiel, Deus tremendo, Senhor. Senhor Deus, te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Deus, visita cada um que aqui está, Senhor. Visita aquele que não pôde chegar, Deus. Vai levar teu povo em paz, Deus, com a noite, Senhor, Deus. Maravilhosa, Deus, na tua presença, Senhor. Deus, desperta teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Recebe nosso louvor, nossa adoração nesta noite. Deus, visitando a cada um aqui, Senhor, com rica bênção do céu, Deus. Deus, te agradeço por tudo, Senhor, Jesus. Permanece conosco, Senhor, levando nós em paz, Senhor, livrando todo mal, Jesus, Deus. Já é o que te agradecemos, Jesus, em teu nome. E a igreja diz: amém. Deus abençoe.